Olá pessoal, essa videoaula é sobre monotipia. Meu nome é Márcio Zago, sou artista plástico e artista gráfico de formação autodidata. Sou marceneiro, construía brinquedos e jogos educativos de madeira. Sou fundador do Instituto Garatuja e autor do livro Expressão Gráfica da Criança nas Oficinas do Garatuja, que deu origem a essa série de vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu joinha no vídeo, que isso é importante, comente e compartilhe. Isso. Pronto, é mais aqui mesmo. E você vê que destaca, quer ver? Pega o primeiro lá. E pega o teu original ali. Ai, que isso? Ó, tá vendo a diferença? Isso aqui que você queria fazer, aí você cavocou, agora aqui já tá bem mais próximo. Aí você mexer aqui agora, já fica bom. Aqui um pouco, ó, tá vendo? Aqui no pescoço. Essas cópias servem para isso. Você faz um pouco, vai olhando, limpa. É assim que é feita a gravura. Ai. Certo? Limpa lá e continua. E vai deixando num canto os teus, ó. A gravura foi bastante utilizada aqui no Garatuja, né? Ela já era utilizada no Clubinho de Artes e Arteiros de Atibaia, que foi o espaço que gerou o Garatuja, que era mantido pelo gravurista, né, Joaquim Gimenez Salas. O Gimenez, a especialidade dele era a gravura. E eu fui aluno dele, inclusive, né? Eu já era adolescente e tal, já era mocinho, mas eu fui aluno dele. E quando eu assumi, quando ele faleceu, eu entrei no lugar dele no Clubinho, e aí eu peguei todas essas, o interesse pela gravura. Então eu dei continuidade nisso aqui nas oficinas. A xilogravura, ela pode ser dividida em 4 categorias, né? Vamos dizer assim. Bom, para quem não sabe, xilogravura o que define uma xilogravura é a reprodução de uma imagem através de uma matriz. Quando você faz um desenho no papel, você está gerando um único desenho, né? Na xilogravura você trabalha a matriz e dessa matriz é que você gera, por contato, por permeação, alguma coisa assim, você gera as cópias dessa matriz, né? Então ela é dividida em quatro categorias, né? Em relevo, que é a gravura em relevo, a mais conhecida é a xilogravura, que é milenar, né? Que é o que desenvolve, por exemplo, no Nordeste, que todo mundo conhece, né? Para ilustrar a literatura de cordel, né? Aqueles desenhinhos cavados na madeira, aquilo é uma xilogravura. Isso acontece porque quando você cava madeira,
e depois você passa tinta nela, aonde você cavou a tinta não pega. E aí a hora que você reproduz no papel, você tem a cópia, né, invertida do que você produziu. É como se fosse um carimbão, né? E aí tem também a xilogravura de topo, que é uma vertente da xilogravura, que é relativa ao corte da árvore, né? Que xilogravura xilo é madeira, né? Então, quando a árvore é cortada assim de comprido, que gera aquelas tábuas, é a xilogravura. Quando ela é cortada assim, né? Os poros da madeira estão para cima, aí é a xilogravura de topo. E o ferramental também é diferente, a buril, ele permite maiores detalhes, né? Isso era bastante utilizado na confecção de rótulos, de ilustração de livro, né? E tem uma outra alternativa que é o linóleo, que é a borracha. Em vez de ser a madeira, é feito na borracha. Então ela também tem uma característica que ela não deixa ver os veinhos da madeira e tal, né? Bom, depois tem a gravura em entalhe, que é o contrário da xilogravura. A xilogravura, onde você cava, fica branca, e na gravura de entalhe, onde você risca e põe a tinta fica nos sulcos onde você cavou, que geralmente é um metal, né? Chama calcogravura, que a calco também é metal, né? Então tem várias possibilidades, né? Tem a água forte, água tinta, maneira negra, buril, né? Que é o nome da ferramenta, enfim, mas todas elas têm essa mesma característica, que é a tinta entrar nos sulcos que você produziu. Também dá detalhe, assim, quem não conhece pensa até que é lápis, né? Enfim, alguma coisa, ou nanquim, né? Melhor dizendo, parece um bico de pena, assim. Depois tem a por permeabilização, que chama, que é o silkscreen ou serigrafia, que é uma tela, isso é bastante usado na questão da indústria, né, para reproduzir rótulo, imprimir marca em garrafa, em lata, enfim. É uma tela em que a tinta passa pelos poros da tela e fixa, né, em determinados lugares. E depois, por último, tem a gravura plana, que é a litogravura, que chama, que é feito numa pedra, né? Aí é uma pedra especial, que só tem na Bavária, né? E, enfim, é desenhado na pedra e por repulsão é difícil assim de explicar em poucas palavras como como se dá, né, essa transferência de imagem através da litogravura. De todas elas, a lito é a que a gente não utiliza aqui no Garatuja. As demais a gente utiliza, e eu fui desenvolvendo, inclusive, não é pesquisa minha, coisa que eu fui aprendendo, né, aos processos alternativos, né, de executar isso com material mais simples, porque em geral é caro, é trabalhoso, são técnicas e procedimentos assim bastante complicados, né, bastante antigos. Por exemplo, a gravura em metal que eu realizo ainda é o mesmo processo que Rembrandt fazia, né, que foi me passado pelo Romildo Paiva, que é um artista que desenvolveu isso com muita competência, enfim. Então é isso. Esse vídeo de hoje ele vai estar falando um pouquinho de uma dessas alternativas, que é a monotipia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma margem aqui na folha, para que o desenho não ultrapasse, né, não fique muito na beiradinha. Aqui é bom que
a folha seja um pouco encorpada, não pode ser uma folha muito fininha, né? Então agora ele vai fazer o desenho que a gente vai aplicar depois a tinta. Tá. Nossa, nem. Desenhou um aeroporto, pista de aeroporto. Então agora a gente vai passar para a segunda etapa. Bom, agora ele fez o desenho, a gente vai fazer a monotipia utilizando o vidro. Só que essa tinta ela suja muito, então é bom a gente colocar um avental, né, para preservar a roupa. Bom, a gente vai utilizar, fazer a monotipia com a tinta apropriada, que é a tinta para gravura, né? Para xilogravura. É aquela tinta de tipografia que usa em offset também dá certo. Então a gente vai tirar um pouquinho dessa tinta, dissolver ela aqui no vidro com água rasa, com óleo de linhaça primeiro, para ela ficar numa consistência bem fininha, assim, né? Ela não pode estar muito pastosa. Então é isso. Isso aqui é óleo de linhaça. Bom, para a gente separar a tinta para o rolinho, se a gente colocar o rolinho direto aqui, ele vai ficar, né, não vai ficar uma superfície homogênea, né? Então é melhor a gente separar um pouquinho a tinta no outro canto aqui do vidro, separar uma camada bem fininha. Não misturar essa com essa. E essa aqui com o rolinho a gente espalha. Então aqui a gente vai Bom, agora a gente passou, né, tá pronta aqui a matriz, né, isso seria a matriz, e aí o Iere vai colocar o desenho por cima, né, a gente coloca, tanto faz, um jeito que seja mais fácil dele desenhar. E aí ele vai contornar de novo o desenho que ele já fez, né. Tá, agora... Bom, vamos ver. Ó. Fumaça. Agora sim, o que dá para fazer tem lugares que pode escurecer um pouquinho essa cor que fica aqui, esse meio tom. Se a gente passar o dedo assim, você tem um cinza. Quer fazer isso, Iere? Quero. Pode ser com a ponta do dedo mesmo. Isso. Ó, vou fazer... Tem algum pedaço que é mais escuro? Cinza. Um pedaço mais escuro seria o meio da pista, só que iria sumir a faixa. Aqui? É. Só pra gente ver. Aqui assim? Do lado. Aqui? Assim, aqui é a faixa do meio da pista. Ah, tá. Aqui são... Aqui é a pista. Então aqui do lado... Aqui é a faixa amarela da pista, do taxamento. E aqui é a pavimentação, que é preta, como a rua. Vamos fazer um pouquinho aqui só pra ver? Sim.
Bom. Mas é isso. Então agora a gente vai colorir, né? E fazer a última etapa. Mostra lá. Bom, agora ele fez o desenho, né? A gente já copiou. Agora a gente vai colorir. Uma tinta boa para fazer isso é tipo Ecoline. Ecoline é um tipo de tinta. Esse aqui é tinta aguada, tinta aquarela, né? Então ela é boa para isso. Só que ela tem um problema. O pincel tem que estar muito limpo para trocar uma cor pela outra, porque se estiver usando azul, por exemplo, e não limpar o pincel e colocar no amarelo, a tinta vai virar verde. Então tem que limpar bastante, enxugar. Então é uma tinta legal também porque disciplina o uso do material. A criança aprende a ter um procedimento, né, com questão de limpeza do pincel, manuseio do material, né? Então é bem interessante. Então a gente vai pintar com as tintas tipo Ecoline. Que cor que começa, Irene? Deixa eu ver. Aqui tem que ser verde, aqui amarelo, esses de fora são vermelho, essas pistas que são do tacheamento são amarelos. Então tá, vamos pegar o amarelo, a gente é começa pelo amarelo então. Aqui é a água. A gente vai pegar um pincel de cerdas molinha, né? Que é melhor. Então cada vez que você usar a cor, você vai na água, limpa bastante o pincel. Cadê o pano? Aí com a estopa, limpa, enxuga, faz de novo, para ter certeza que tirou toda a tinta do pincel. De vez em quando a gente troca aquela água, para não acontecer de mudar a cor. Então manda a bala. Uma coisa importante, presta um pouquinho, Irene. O pincel, assim, é bom a gente molhar o pincel, depois treinar, ó, aí você tira o excesso, porque se a gente for com o pincel molhado, assim, muita tinta, ele vai pingar no desenho. Então a gente tira um pouquinho o excesso, né? E sempre usando a ponta do pincel, porque às vezes a gente tende a esfregar a tinta assim de lado, o pincel, né? Então é sempre meio com a ponta. Tá. E segurar também o pincel um pouco mais próximo, isso. Aí pode apoiar a mão. Onde mais tem luz vermelha? Vermelho é sempre o lado que está acabando a pista. Tá. Ou seja, o avião ele foi autorizado o pouso desse lado, aqui vai estar verde se não tiver nenhum avião, daí ele pausa e quando a pista está acabando, esse lado fica vermelho. Mas para quem está no taxamento esperando ali, aqui esse lado vai estar branco, ou verde, né? Dependendo. Entendi. Daí, esse lado aqui, para quem está vindo de lá, aqui que vai estar vermelho. Entendi. Porque nesse pedaço aqui, eles têm uma luz que é enterrado praticamente no chão, e um lado é uma cor, outro lado é outra. Tá vendo que legal?
Terminou? Terminei. Oxe, não deu pano. Então é isso aí. Então tá aqui o desenho do Ierê. Né? E ele deu uma demonstração aqui de como a gente tem que preservar o imaginário da criança. A gente olha um desenho desse, às vezes a gente não identifica o que é, tem dificuldade em identificar, mas eles sabem exatamente o que eles estão fazendo quando eles estão pintando. Então isso tá aqui a vivência dele, né? Então é um pecado interferir no desenho que a criança está produzindo. Tem que deixar eles realizarem do jeito que eles têm vontade de desenhar e vontade de fazer. Então é isso. Só um piloto que não vai não entender, digamos assim. Ele vai entender com certeza. Um piloto vai entender o seu desenho. Porque ele vai estar vendo, de certa maneira, uma boa parte da vida dele. Isso. Então é isso aí, que bacana. Aí, esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele faz parte do livro que eu editei em 2019, onde eu coloco um pouco a experiência que eu tenho, né, de quase 40 anos de atividade no ensino das artes plásticas para criança. No livro tem aproximadamente 60 técnicas, né, das 300 que em geral eu aplico aqui nas oficinas, mas além disso ele tem também como eu aplico essas técnicas, né? A questão da didática, o suporte teórico que eu utilizo para trabalhar com a criança. Tem uma apresentação, a apresentação do livro é do Paulo Cheida, que é do Museu Olho Latino, tem um texto do meu amigo Euclides Sandoval também. Enfim, quem tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar um contato aqui na descrição, né, que a gente conversa, tá bom? Obrigado. Tchau!